Eu sempre me pergunto o que é cobrir a Amazônia. A Amazônia é metade do Brasil, então a jurisdição é imensa. E, sendo uma jurisdição imensa, ela tem uma característica, a Amazônia. Não adianta você querer conhecê-la à distância. Ninguém vai conseguir isso. Não só precisa acompanhar, visitar, ir aos lugares, como também precisa assumir desafios de compreensão, de conhecimento diante do que acontece na Amazônia. Você pode encontrar na mesma região fatos de uma época remota da história da humanidade, como trabalho escravo, uso de fogo para destruir a natureza, pistoleiros, e pode também conviver com a mais alta tecnologia. Algumas vezes, a tecnologia que está sendo usada pela primeira vez no mundo. Esse é o grande desafio da Amazônia. Ela não cresce por igual, ela não tem um planejamento central, um planejamento que não seja determinado por uma ordem expressa de cima para baixo e orientada por uma diretriz que não consegue absorver a realidade da região. Um jornalista que cubra metade do país, uma área que equivale à Europa Ocidental, esse jornalista ele vai precisar estar atualizado com as localidades, ter fontes locais que ele possa acionar para checar informações indiretas, e ele tem também que ter um contato mundial, porque boa parte do processo que acontece na Amazônia tem como ponto de origem o exterior. O governo militar, ele resolveu investir decisivamente na conversão do que era a Amazônia. A Amazônia, nós sabemos hoje que tem uma origem humana de 20 mil anos, ela não veio através de migrações dos incas, dos maias, dos astecas, e essa convivência tão longe, tão extensa e tão complicada, ela se concentrou na beira dos rios. Em 1953, e isso até é uma ironia, foi criado o primeiro órgão de planejamento regional no Brasil, que foi a SPEVA, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. O primeiro presidente da SPEVA foi um grande historiador amazonense, Arthur Serra Ferreira Reis, mas que também a sua visão do contemporâneo, não da história anterior, mas do contemporâneo, era muito contaminada por um nacionalismo muito estreito, o que levaria o livro dele, A Cobiça Internacional da Amazônia, a ser uma base da doutrina de segurança nacional sobre a ameaça permanente de perda do Brasil do espaço amazônico. Esse receio de que a Amazônia pudesse ser conquistada por algum país estrangeiro, ela, que é uma noção totalmente equivocada da história, ela levou o governo a não seguir o contínuo da história, que seria de ocupar as margens dos rios, continuar o processo secular de integração do homem com a natureza, oferecendo o que a ciência pudesse sugerir de mais racional. Nós sabemos que as vases da Amazônia elas têm uma área de 150 mil quilômetros quadrados, ou seja, de 15 milhões de hectares. É uma área suficiente para culturas de ciclo curto, para culturas perenes, para a criação de gado, contando com a fertilidade natural do rio Amazonas. Uma fertilidade que não só é natural, como é gratuita. Mas o governo não fez isso. Ele não seguiu a linha tradicional. Ele não continuou o processo histórico da Amazônia, que ele poderia acelerar chegando a essas populações que estavam concentradas na beira dos rios. Ele fez estradas de ocupação da área alta da Amazônia, das terras altas, onde estão solos frágeis, uma floresta que vive quase dela mesma e, sobretudo, uma enorme quantidade de riquezas no subsolo, os minérios. As estradas se tornaram o fato mais traumático da história da Amazônia, considerando a história integral. Porque eles, primeiro, quem construiu as estradas não estava habilitado para penetrar nas áreas isoladas novas da Amazônia.
Quem acompanhou a construção da Belém-Brasília, da Brasília-Acre, da Transamazônica, da BR-319, Manaus-Porto Velho, da BR-163, Santarém-Cuiabá, viu cenas incríveis, principalmente na Transamazônica, que o planejamento foi decidido na volta do presidente de então, 1970, o Gasta Azul Médici, de uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, quando houve uma das grandes secas seculares no Nordeste e havia saques e depredações do pessoal que vinha do sertão para a zona da mata. Então, não houve uma visão de, antes, o conhecer, valorizar, para tentar uma forma de ocupação mais harmônica. Foram chegando os colonos, que vinham de vários lugares do Brasil, que não estavam acostumados a se estabelecer em área florestal, não conheciam nada do que a região podia oferecer para eles. Então, começou pelo desajuste do migrante, o conflito entre o que chega e o que está, a tentativa de fazer uma reforma agrária. Essa tentativa foi frustrada por uma série de componentes, até mesmo os burocráticos. Os funcionários do INCRA que fossem para a Amazônia contavam em dobro o tempo de serviço, e por isso quem já estava querendo se aposentar veio para a Amazônia, não estava muito interessado no sucesso da empreitada. Além disso, as estradas elas induziram o processo especulativo das terras, principalmente quem tinha dinheiro, quem tinha capacidade de aquisição de grandes áreas, pôde comprar 1.000 hectares, com que ele antes compraria 10 hectares na sua região de origem. Então, isso provocou o que os sociólogos chamam de fechamento da fronteira por dentro. A Amazônia, que deveria resolver os problemas de conflitos fundiários, da impossibilidade de transformar os poceiros, colonos, rendeiros, arrendatários, todos aqueles que viviam em terra alheia, em dono das suas terras, também se frustrou, e essa frustração foi sangrenta. Por isso, a Amazônia é a região com maior violência rural, de conflitos de terra. Tem se tentado, até agora, uma forma de que a estrada não produza o que ela produziu. Um intenso desmatamento, nunca se destruiu tanta floresta em tão pouco tempo, em meio século, falta de terras para o assentamento dos migrantes que foram para a Amazônia, exploração desenfreada e irracional, privilégio para os detentores de poder político e econômico, e um conjunto de irracionalidades que hoje a gente fica achando o seguinte: nunca a Amazônia produziu tanto. Hoje, por exemplo, o Pará é o terceiro maior exportador do Brasil e o primeiro em saldo de divisas para o país, coisa que em década de 60 nem se imaginava que fosse possível, e é. A Amazônia tem 4 grandes hidrelétricas que estão entre as 10 maiores do Brasil e das maiores do mundo, né? Giral e Santo Antônio, no Madeira, e Belo Monte, no Xingu, e Tucuruí, no Tocantins, no Pará. Hoje, se essas hidrelétricas estivessem funcionando a plena capacidade, certamente nós não teríamos o problema de ameaça de racionamento ou de apagão. E para lembrar que o apagão, em 2001, foi a principal causa da derrota do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB. E é algo do qual os presidentes da República fogem desde então. Mas o que a gente vê é que essa combinação de fatores de agressão, porque quem vem para a Amazônia não vem para se integrar na Amazônia, vem para integrar a Amazônia ao seu negócio, aos seus propósitos. E isso desencadeou um processo tão grande que eu confesso a minha dificuldade, estou com 72 anos, e a dificuldade de me manter em dia com o que está acontecendo na Amazônia. Basta que eu fique algum tempo me desligado, por exemplo, de Carajás, do Trombetas, de Juruti, de Santarém, para que eu me surpreenda com o que está acontecendo. Por exemplo, como a Amazônia hoje o Pará é o estado que mais produz minério do Brasil, passou Minas Gerais, a gente tem que ter um conhecimento razoável da mineração. E esse conhecimento não é só ir no Google, ele exige um conhecimento um pouco mais profundo, técnico, e ele exige o conhecimento da área. Hoje, a gente vê uma coisa inimaginável em qualquer lugar do mundo: caminhões sendo apreendidos carregando manganês. Que se fizesse comércio clandestino de ouro,
prata, diamante, ainda se admitia porque o volume é pequeno e o valor unitário é muito alto. Mas manganês, minério de ferro, cobre, níquel, são volumosos. E, no entanto, faz-se contrabando de caminhão por estradas como a PA-150, a BR-155, saindo do sul do Pará e embarcando no porto organizado de Vila do Conde, que hoje é o mais importante porto do Pará, talvez da Amazônia. Não pelo volume em si do que ele movimenta, mas pelo valor do que ele movimenta, muito maior do que a soja. Então, como é que isso acontece? Aí, a semana passada, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 caminhões, cada um com 90 toneladas de manganês, quando no máximo poderia ter 40, e manganês ilegal. Por que se faz isso? Nunca se fez isso. Essa dificuldade de ser contemporâneo da Amazônia é que frustra as esperanças de que a gente escape esse processo desorganizado, irracional, violento e devastador. 2021 é um marco da história da Amazônia, porque pela primeira vez os cientistas estão chegando à conclusão de que uma área importante, a área de transição do sul para o norte, o chamado arco do desmatamento entre Maranhão, Tocantins, Pará e Mato Grosso, ele é irrecuperável. Ali havia floresta tropical, floresta amazônica, a ileia típica, hoje não há mais, e, segundo os cientistas que acompanham os estudos nessa área, nem se pode recuperar a floresta. Ela é totalmente irrecuperável. Ela está savanizada. Esse é um fato terrível, tremendo, porque na década de 70, 2 cientistas americanos, Howard Even e o Robert Goodland, escreveram um livro que ficou famoso, Do Inferno Verde ao Deserto Vermelho, que, aliás, foi censurado pelo reitor da Universidade de São Paulo, que foi a EDUSP que publicou o livro, e ele suprimiu o capítulo dos índios, Mário Guimarães Ferri, um cientista, censurou e tirou toda a parte dos indígenas. Mas a previsão deles do Deserto Vermelho é impossível de acontecer, mas a savana não. Nós estamos caminhando por savanas africanas na Amazônia. Isso num espaço de meio século. Isso é um espaço muito curto para uma transformação tão profunda na natureza. Por que nós temos que buscar contemporaneidade? Porque o modelo de ocupação da Amazônia é colonial. Ele se baseia em capital intensivo, tecnologia de ponta, poupança de mão de obra e vinculação a mercados externos. Então, é o modelo típico daquele que foi usado na África e na Ásia. Só é possível evitar esse modelo colonial se a gente pudesse antecipar a implantação dos chamados grandes projetos, que foram esses que modificaram completamente a face da Amazônia. Como se pode antecipar? Com conhecimento. Sem conhecimento é impossível. A ameaça da internacionalização é um fantasma do meio-dia, porque as empresas internacionais todas estão aqui. Estamos vendo, neste momento, em Carajás, a perda do monopólio da Vale sobre a província mineral. Em algumas dessas novas lavras que estão surgindo de empresas estrangeiras e empresas nacionais, e essa figura esdrúxula e anômala da garimpagem, da lavra garimpeira, que na verdade é uma mineração disfarçada de garimpo, nós estamos vendo a quebra do controle que a Vale do Rio Doce manteve desde 1977 até 2 anos atrás, 3 anos atrás, e a opinião pública não sabe o que está acontecendo. Quem são essas empresas australianas, canadenses, que estão entrando aqui? Quem são essas empresas chinesas? Nós não temos isso. Se nós não temos isso, nós nem sabemos o que está acontecendo, muito menos vamos prever o que vai acontecer, saindo desses modelos exóticos e inférteis de cenários através de matrizes de computador. Isso é uma coisa bonita, mas irreal. E o jornalismo é a linha de frente. O bom jornalista, como a gente já acostumou a aprender, é aquele que viu o que aconteceu. Meninos, eu vi. Esse é o grande jornalista, o que está vendo a história acontecer. Não aquele que está na retaguarda, imaginando as coisas sem um conhecimento vivencial e, ao mesmo tempo, sem técnico dos acontecimentos. Esse jornalista não está mais na linha de frente. Esse jornalista não está mais vendo. As empresas jornalísticas, elas têm dado
por ser muito mais barato, importância, prioridade, a informação indireta, as informações que se consegue através da rede mundial de computadores. Mas o que está acontecendo é que as coisas se constituem e a gente só vai tomar conhecimento quando elas já estão estabelecidas. Por exemplo, neste momento, parece que vai se definir uma novela de 10 anos, que é da linha de transmissão de energia entre Boa Vista e Manaus, que passa pelas terras dos índios Waimiri e Atuari. É uma história de 10 anos e os índios, pela primeira vez, estão concordando. No sentido contrário, um gasoduto que sai do Azulão, que fica na bacia do Solimões, na província do Urucu, e vai levar gás natural para as térmicas de Boa Vista, que é a única capital do Brasil que não está integrada ao Sistema Integrado Nacional de Energia, é a única. Então, nós estamos vendo a substituição da energia hidráulica, que era a dita vocação da Amazônia, pela energia de gás natural. A Alunorte, aqui em Barcarena, a 50 quilômetros de Belém, ela é a maior fábrica de alumina do mundo, produz 18 milhões de toneladas. A Hydro, que é uma multinacional norueguesa, na qual o governo norueguês tem 37% das ações, a Hydro vendeu a sua empresa de energia, uma empresa estrangeira comprou essa empresa de energia e agora está fazendo fez um contrato para fornecer parte da demanda de energia da Alunorte em gás e não mais em carvão ou energia elétrica. O caso de Belo Monte é exemplar de como, às vezes, os jornalistas estão bem intencionados, são combativos, querem o bem social, mas acabam cometendo erros primários. E a Amazônia não é para iniciante, não é para quem seja amador. A Amazônia só é entendida, decifrada e interpretada por quem usa todos os recursos possíveis de informação para estabelecer o domínio sobre o tema. Então, em Belo Monte, a grande batalha, primeiro, foi que o projeto começou, logo em seguida, ao início da construção de Tucuruí, começou o projeto, ainda na ditadura militar, para construir as 3 barragens, as 3 hidrelétricas e as 4 barragens do Xingu, em perfeita harmonia com a visão de um sistema de geração de energia com reservatórios que acumulam uma grande quantidade de água. O reservatório de Tucuruí é o segundo maior do Brasil, só é inferior de Sobradinho, que tem 4.200, e Tucuruí tem 3.000 quilômetros quadrados. A primeira batalha foi não repetir esse modelo de grandes reservatórios para a hidrelétrica de grande potência. Para a infelicidade da Eletronorte e dos que já imaginavam repetir o capítulo de Tucuruí, o debate se prolongou já na redemocratização. E durante 12 anos foi suspensa a implantação da hidrelétrica por causa daquele protesto dos índios Caiapós, lá em Altamira, que teve o ponto alto a Índia Tuíra passando o facão no rosto do Muniz Lopes, que era o presidente da Eletronorte. Quando a Eletronorte reapresentou, e ela reapresentou em Belém, numa reunião no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na qual estava presente, o Muniz Lopes apresentou um projeto em que não tinha Babaquara, que era para ser 50% maior do que a maior hidrelétrica brasileira, que é de Sobradinho, não teria mais nenhuma só, teria um reservatório que era apenas 50% maior do que as cheias normais no Rio Tocantins, na altura da Volta Grande do Xingu, e continuava de alta potência, maior do que Tucuruí, 30% maior do que Tucuruí. Aí você vê a necessidade do conhecimento técnico. Para quem tinha um conhecimento elementar, é evidente que essa equação não ia se fechar nunca. E se nós tivéssemos uma esquerda que conhecesse a Amazônia, a esquerda conhece muito pouco, quase não conhece, ela teria promovido um debate mais amplo, unindo Jirau e Santo Antônio no Madeira com Belo Monte no Xingu. Porque o reservatório de 430, mais ou menos 430 quilômetros quadrados, é totalmente inviável, porque 18 turbinas imensas que precisariam de 30 mil metros cúbicos por segundo. Ia acontecer, e todo mundo sabia, desde aquele momento, antes de 2010, que o que está acontecendo neste momento. Só meia máquina das 18 está funcionando, não tem água. O grande debate se centrou
vai faltar água a jusante da barragem, na Volta Grande do Xingu, os índios não vão ter água, os caboclos não vão ter água, não vai ter peixe. Essa é uma questão séria, mas não era a principal. A principal era econômica. Não dá para fazer fio d'água numa barragem de 11.300 megawatts. É impossível. Não é de esquerda, não é de direita, não é ideológico, não é nada. É técnico. É impossível. Mas a Geral e Santo Antônio, que tem uma potência muito menor do que Belo Monte, mas tem uma potência firme maior. Geral e Santo Antônio estão saindo no Madeira, quase é fio d'água, só que elas estavam usando turbina bulbo. As turbinas de Belo Monte, elas exigem uma queda alta, grande, para movimentar as palhetas. A de Geral e Santo Antônio não, porque elas são na horizontal, e por isso elas produzem menos, mas a potência firme, que é aquela energia, a média da energia do ano inteiro, é maior do que Belo Monte. E o resultado, tendo que fazer, para enganar a opinião pública, um reservatório menor e dizer que é fio d'água, a Eletronorte teve que abrir um canal, vários canais, para formar um reservatório artificial, um lago artificial de 20 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura, 20 metros de profundidade, usando quase tanto concreto quanto na canal do Panamá. Será que as pessoas não viram que isso tem um custo? Que isso também é uma anomalia? Pela primeira vez na história de grandes barragens hidrelétricas no mundo, a casa de força principal está a 70 quilômetros da barragem principal. Eu chamei de Frankenstein. Um Frankenstein, porque foi pegando peças e montando, e é um monstro. Resultado, um projeto que era para ter 19 bilhões de dólares, de reais, passou, o custo dele atualizado é 42. E hoje, por exemplo, o tema do dia, por isso que eu digo, a Amazônia não dá descanso, ela exaure as nossas forças, a nossa capacidade de acompanhamento, né? Nem de entendimento, de acompanhamento. O debate hoje é que havia 3.500 metros cúbicos de madeira que estavam apodrecendo, madeira que ainda era utilizável, mas estava em processo ameaçado de apodrecimento, como 18 mil metros cúbicos já tinham apodrecido, e a siderúrgica de Marabá, que tem 1% do capital da Norte Energia, que é a concessionária de Belo Monte, pediu para usar parte, 2 mil metros cúbicos, para fazer carvão, para colocar no alto forno lá em Marabá. E fez-se um escândalo. A limpeza do reservatório foi autorizada pelo IBAMA. Desde 2015, a Norte vem acumulando a madeira apodrecida nos pátios de estocagem. Por que ninguém pensou numa política do governo federal, do governo estadual, qualquer que seja, para utilizar essa madeira, que ela não pode sair de graça? Ela tem frete, ela tem esquema de transporte, e ela não pode ser espalhada, ela não pode ser como cesta básica, ela não pode ser espalhada aleatoriamente para toda a população. Ela tem que ter um plano, não teve. Em Tucuruí, que ninguém pensava em limpar, e só foi limpar às vésperas do fechamento da barragem, houve uma licitação. A licitação foi ganha pela KPM, que era uma empresa de pecúlio dos militares, que nunca tinha tido atuação na agropecuária e na exploração florestal. O gerente do projeto da KPM de extração da madeira de Tucuruí, ele só conhecia madeira na forma de móvel. Ele não sabia distinguir um pé de ipê de um pé de alface. Resultado, na verdade, ele não devia conhecer nada, porque aquilo ali foi criado para gerar um caixa 2 para apoiar a candidatura do general Otávio Medeiros, que era o chefe do SNI e era o amigo impectore do Figueiredo, para a presidência da República num processo de fechamento, num projeto de fechamento e não de abertura democrática. Então, a KPM era para desviar dinheiro e desviou muito. O Brasil teve que honrar compromisso de financiamento internacional no Banco de Paris para gerar o caixa paralelo, o caixa 2 da campanha do Otávio Medeiros. No caso de Belo Monte, nem isso. E as pessoas não se perguntam o seguinte: a Sinobras, ela diz que tem 30 mil hectares de reflorestamento, que ela é autossuficiente em madeira para carvão vegetal. Por que ela está comprando lá, em Altamira? Ela não tem autossuficiência? E por que nós vamos continuar a fazer siderurgia à base de carvão vegetal, sem levar a sério, na medida devida,
o reflorestamento. E sem considerar que, muitas vezes, é melhor não reflorestar. Por que as empresas de Minas Gerais vieram produzir ferro-gusa na área de Carajás e por que todas as 21 quebraram? Então, essas questões estão no dia a dia e a gente não pode ir atrás dela como se fosse o João e Maria querendo pegar as pedrinhas para encontrar o caminho e que depois das pedrinhas foram substituídas por pão e eles se perderam. Nós vamos atrás do pão e não encontramos o caminho. Então, a Amazônia tem que ser encarada com muita seriedade por causa dessa característica de ter, ao mesmo tempo, coisas remotíssimas. E vejam só, ela é colonial porque só quem conhece o processo todo, do princípio ao fim, é quem está à frente desses empreendimentos. Em 1976, o satélite Skylab fotografou, já muito conhecido, o incêndio da Volkswagen. E aí foi começado o monitoramento. Mas, em 1975, isso não aparece mais na bibliografia sobre o assunto, a Sudan e o IBDF fizeram o primeiro levantamento do desmatamento com base em imagens de satélite, e o melhor satélite que tinha na época, que era o Landsat. Eu republiquei na semana passada o estudo, a matéria que eu tinha escrito originalmente, 2 dias depois que uns documentos imensos de restituição cartográfica das imagens de satélite foram apresentados. E aquilo era incrível. Eu fico até emocionado até hoje, tanto 40 anos depois, porque você tinha ali naqueles mapas as áreas desmatadas dos projetos agropecuários incentivados pela Sudan. Eu digo, que coisa surrealista. O governo entra com 75% do capital, um investimento que, na maioria das vezes, foi a fundo perdido, porque houve uma série de fraudes na contabilidade de entrada e saída desse dinheiro. Mas o governo entrou com 75% do capital para o projeto, e esse projeto destruiu a natureza. E alguns daqueles projetos agropecuários já estavam chegando a quase 90%, quando, naquela época, a reserva florestal era de 80%, reserva obrigatória. Então, o governo financiava, ao mesmo tempo, a destruição da floresta e o desvio de dinheiro público. E, em 75, tinha apenas 9 anos que a Sudã existia. Como é que se consegue, em tão pouco tempo, depredar o patrimônio público do país? Então, em 76, o Landsat, aliás, o Skylab, porque não foi feito pelo Landsat porque não tinha dinheiro suficiente para contratar as imagens que eram mais caras. Aí pegaram, ao invés do satélite da NASA, pegaram o satélite da NOAA, que é a Agência Meteorológica dos Estados Unidos, onde eu estive em 1990 para conversar com os caras da NOAA sobre esse episódio. Foi feito o primeiro levantamento completo da Amazônia com as imagens dos satélites meteorológicos. Os cientistas que estavam do INPE, que estavam à frente desse projeto, tinham plena consciência, pleno conhecimento de que o NOAA tinha limitações. Cada pixel, ele se fechava mais rapidamente porque ele era muito sensível a qualquer fogo. Então, ele não fechava só na área que estava com temperatura elevada, ele fechava todo o pixel. E com isso ele gerava uma distorção. E para compensar a distorção, eles deram uma margem de erro de 30%, que é uma margem de erro imensa. Mas disseram, em 87, foi o ano que mais se queimou e desmatou a floresta na história da humanidade. O único jornal que publicou isso foi o meu jornal pessoal. Único. Não era uma matéria sem importância, mas ninguém quis. E eu conversei com o pessoal lá do INPE e consegui. Se você for ver a história do INPE, a história da companhia do monitoramento de desmatamento na Amazônia, que é um dos programas mais importantes no mundo desse tipo, ele começa em 88. Eles não começam em 87. Apagaram 87 da história. Por quê? Porque, segundo esse levantamento feito com base no Skylab, o Skylab foi na Volkswagen, que era o NOAA 9, era o NOAA 9 da NOAA, da Agência Espacial NOAA. Era o NOAA 9. O Skylab foi em 76, das queimadas da Volkswagen, que foram 10 mil hectares. E aí, um diretor do INPE, na reunião da Sudã, eu estava lá na reunião do CONDEL, ele disse, era 1 milhão de hectares. Eu disse, doutor, não pode ser 1 milhão de hectares. É impossível. Mas como é impossível? Tecnicamente, não dá para fazer um desmatamento e uma queimada de 1 milhão de hectares numa safra de fogo. Não pode.
Como a Volkswagen e o IBDF, que era antecessor do IBAMA, mostraram que realmente não era aquilo, era um absurdo, era só, entre aspas, 10 mil hectares. Mas a Volkswagen não tinha condição técnica para fazer 10 mil hectares. Aí fica a suspeita que nunca foi respondida por causa dessa boa intenção de que ela usou agente laranja, porque várias pessoas, inclusive o Burle Marx, nessa época, disseram que ela estava vendo aquela grande quantidade de agente laranja que deixou de ser usado na Guerra do Vietnã está sendo vendida no mercado negro. Então, o NOAA 9 mostrou que o total do desmatamento foram 80 mil quilômetros quadrados em 2007. Por que se queimou tanto? Porque estava em discussão a Assembleia Nacional Constituinte. E um dos temas mais explosivos, mais debatidos, era a desapropriação de imóveis rurais produtivos para a reforma agrária. E o que fizeram os grandes proprietários de terra na Amazônia? Queimaram o máximo, desmataram o máximo que eles puderam para mostrar benfeitorias, para se proteger, se imunizar contra a ameaça da desapropriação por interesse social para a reforma agrária. E não tiveram nenhuma consideração de natureza humanitária, ecológica, nada. Queimaram mesmo. E isso apareceu no levantamento do NOAA 9. Mas eu deixo como dever de casa procurar no INPE se tem alguma coisa sobre desmatamento na Amazônia em 1987. Eu digo que o IBDF e a Sudan fizeram esse trabalho em 1975, sobre 1 milhão de hectares de áreas alteradas naquela época.